Introdução do tema. Bom, para começarmos falando de eletrostática, devemos falar da fórmula da quantidade de carga, que seria Q igual a mais ou menos N vezes E. N representaria o número de elétrons ou prótons em excesso e E a carga elementar, que é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. O próton é sempre o positivo e o elétron o negativo. Devemos lembrar também do processo de eletrização. Tem o por atrito, onde os corpos trocam cargas entre si devido ao atrito. No final do processo ficam com cargas opostas. Para um corpo ficar eletricamente negativo, ele ganhou elétrons, e para um corpo ficar eletricamente positivo, ele tem que perder elétrons. Outra forma de um processo de eletrização é a por contato. Os corpos trocam cargas naturalmente devido à diferença de cargas entre eles, até que ocorra o equilíbrio eletrostático. No final do processo, os corpos ficam com cargas do mesmo sinal. E o último processo eletrostático seria por indução. Os corpos ficam com cargas de sinal opostos. Exemplos de aplicação. Já parou para pensar por que equipamentos como aparelhos de rádio ou videocassetes são envolvidos em gabinetes metálicos ao serem fabricados? Ou ainda porque fios elétricos e cabos coax usados para a transmissão de sinais de TV são envolvidos por uma tela metálica? De acordo com as leis da eletrostática, o campo elétrico no interior de um condutor é nulo. Este fenômeno é conhecido como blindagem eletrostática. O primeiro cientista a praticar esse fenômeno foi o físico experimental inglês Michael Faraday. Para mostrar que em um condutor metálico as cargas se distribuem apenas em uma superfície externa, não exercendo, portanto, nenhuma ação nos pontos internos. Faraday mostrou construindo uma gaiola metálica que passou a ser conhecida como gaiola de Faraday. Ele próprio colocou-se dentro da gaiola e mandou seus assistentes eletrizarem a gaiola. Como a gaiola estava sob suportes isolantes, faíscas chegaram a saltar do dispositivo, mas o cientista continuou em seu interior intacto. Desde então, quando é necessário manter um aparelho ou equipamento elétrico ou eletrônico a salvo de interferências elétricas externas, envolve-se o aparelho ou equipamento em uma capa metálica, denominada blindagem eletrostática. É por essa razão então que aparelhos de rádio, videocassetes, reprodutores de CD, DVD, etc. são montados em caixas metálicas, garantindo que esse equipamento esteja protegido das descargas elétricas externas. A seguir, a experiência completa demonstrando como funciona a blindagem eletrostática. Bom, agora devemos entender a experiência. Por que no primeiro caso os papéis são atraídos para o bastão acrílico e no segundo caso não, eles ficam parados no caso da blindagem eletrostática? Bem, primeiramente, ao esfregar o bastão acrílico no cabelo, ele vai ganhar elétrons, deixando ele eletricamente negativo. Ao deixá-lo eletricamente negativo, você vai aproximá-los do papel e aproximando do papel, você vai atraí-los, pois além deles terem um peso baixo, eles têm cargas eletricamente positivas e negativas. Logo, o bastão que ganhou elétrons e está eletricamente negativo vai atrair os prótons do papel, fazendo ele grudar, entre aspas, no bastão acrílico. Bom, como se pode observar no segundo experimento, com a gaiola sobre os papéis, ao aproximar o bastão eletricamente negativo, cheio de elétrons, os papéis eles não são atraídos pelo bastão. Os papéis não se movem, pois a gaiola que os envolve neutraliza todo o experimento. Agora devemos entender o porquê isto acontece. Bom, é importante lembrar 3 fatores. O bastão de acrílico está eletricamente negativo, pois ele ganhou elétrons após entrar em contato com o cabelo. A gaiola tem excesso de elétrons por ser uma boa condutora e o papel é neutro. Bom, ao aproximar o bastão de acrílico que ganhou elétrons da gaiola, os elétrons da gaiola sofrem repulsão e são mandados para a parte inferior da gaiola, deixando apenas os prótons na sua parte superior. Bom, após acontecer isso, o papel também sofre o mesmo, só que ao contrário. Os elétrons do papel são repelidos para a parte superior e com todo esse contexto, o experimento é neutralizado. O
papel não se move, o máximo que aconteceria seria a gaiola ser atraída para o bastão acrílico. Isso não ocorre pois a gaiola é muito pesada e a carga é muito baixa para atraí-la.